Bem, amigos, hoje eu vou dar continuidade a vocês sobre aquele tema que falei a vocês sobre o Natal. Eu fiz uma série, sobre o tema de Natal e hoje também estarei falando a vocês sobre os sete nomes ali de Jesus Cristo que é estabelecido no livro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6 começa dizendo assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Perceba o versículo 7, o capítulo 7, versículo 14, também vem dizendo acerca desse nome, Jesus Cristo, né? O Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, volta um capítulo mais, versículo 14. Diz assim, ó. hum, Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, perceba, querido irmão, que uma das pessoas mais conhecidas aqui da Bíblia é conhecido pelo nome próprio Jesus Cristo. Ele é conhecido pelo nome. Em alguns casos, quando nós lemos isso aqui, existe um título que vem à frente do nome. Deus Poderoso é o título dele, que vem à frente do nome do próprio Jesus, os atributos dele. Algumas pessoas são chamadas aqui pelos apelidos ou expressões que estão mostrando quem realmente são. Ou as pessoas na Bíblia elas são conhecidas através dessas expressões aí. Os títulos de Jesus na própria Bíblia, eles acabam nos ensinando sobre o seu poder e a excelência que ele tem. Esses textos que nós lemos aqui de Isaías, que foram citados a vocês, que eu li, traz uma lista de nomes e explica um pouco sobre o Messias. E eu vou falar um pouco sobre o Messias a vocês. Quando nós refletimos aqui a cada um desses nomes que nós estamos vendo, os atributos que eles têm, nós conseguimos entender o propósito do Senhor melhor, porque nós estamos entendendo o nome dele ali. Sabendo disso, primeiro o texto começa dizendo que Jesus Cristo é maravilhoso, né? O texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, vem falando que Jesus Cristo é maravilhoso. Olha só como ele começa dizendo. 9, versículo 6. Cadê, Senhor? Porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso, maravilhoso conselheiro. É um fato de que Juízes, capítulo 13, versículo 18, Jesus respondeu ao anjo e disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Por que você está perguntando? Quando a Bíblia ela traz essa expressão do anjo com a letra maiúscula, aqui ela se refere à manifestação da presença do próprio Deus. Quando Deus se manifesta, ele se manifesta de forma maravilhosa. O Senhor apareceu a Manoá, por exemplo, pai de Sansão, e lhe revelou ali o propósito para a família dele. Quando Manoá perguntou ao anjo, Deus acabou falando para ele que o nome dele era maravilhoso. Por que tu estás me perguntando? O meu nome é maravilhoso. Essa expressão maravilhoso, ela significa que é muito especial o nome de Deus. E por isso que quando Jesus fosse nascer, Isaías faz essa profecia e ele lança essa profecia acerca do tema futuro. Como é que vai ser o nome desse Messias, dessa criança que vai nascer? Primeiro, essa criança vai ter um nome maravilhoso. Um dos atributos dele é que ele é maravilhoso. Essa expressão maravilhoso significa grande, especial, acima da capacidade, acima da compreensão. Algo que é maravilhoso nos faz perceber que é algo acima. Por isso, Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Por quê? Porque isso significa que Jesus Cristo é grande, Jesus Cristo tem capacidade, Jesus Cristo tem compreensão. Ele é maravilhoso. E é
sobre esse tema que eu quero abordar com vocês no dia de hoje. O texto não somente diz que Jesus Cristo, ou o Messias que iria nascer, era um ser maravilhoso, mas o texto também declara, mais ainda, ele é conselheiro. Veja que o autor diz, ó. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso e depois o quê? Conselheiro. Maravilhoso conselheiro. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Conselheiro. Jesus prometeu que enviaria um conselheiro para nós. Ele prometeu que enviaria seu Espírito para estar conosco como um conselheiro que nos ensinaria a fazer o que ele nos manda, nos ensina o que devemos fazer. Um consolador, por exemplo, ele nos fornece a noção para vivermos melhor. Um consolador, por exemplo, ele fortalece a nós. A nossa dificuldade, ele nos tira. E por isso, quando nós encontramos uma situação que não sabemos o que fazer, nós acabamos ficando tristes. Clamamos ao nosso amigo Jesus Cristo e ele nos conforta, ele nos aconselha, ele nos diz o caminho que devemos andar. E por isso, Jesus também, ele é escrito aqui no texto de Isaías como alguém que é o quê? Conselheiro. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta. Eu não sei as dificuldades que você tem passado, porém eu sei que Jesus Cristo, ele é o conselho para você. Jesus Cristo é alguém que pode te aconselhar. Sua palavra instrui sua vida. Por isso a importância de você compreender quem é Jesus. Lembre-se, obviamente, hoje nós estamos lendo aqui o nome de Jesus, mas estamos mais do que isso lendo os atributos que esse nome diz. Por isso Jesus Cristo, ele é conselheiro. O texto também diz que um menino vos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro e depois Deus poderoso. Outro atributo aqui de Jesus Cristo. Ele é um Deus forte, ele é um Deus poderoso. Salmo 89, versículo 8, o Senhor diz o seguinte: Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, quem é que pode ser forte como Deus? Quem pode ser poderoso como Deus? Veja, ele é poderoso, ele é forte, e por isso há um atributo aqui declarado, que esse Messias que iria nascer no futuro, Jesus Cristo, é um Deus forte. Você pode se segurar em Jesus Cristo, você pode se apegar a Ele. Por quê? Porque Ele é um Deus forte, Ele é poderoso. Eu falo isso porque Deus, Ele é onipotente. Um dos atributos da divindade é que a força é ilimitada para Ele. Ou seja, não existem limites para esse poder de Deus. E por isso que o autor declara: Deus é forte. Deus também é uma forma de falar El Shaddai, aqui o Deus Todo-Poderoso, né? Como diz Gênesis capítulo 17, versículo 1. Mais uma vez nós percebemos que um dos atributos da divindade e de Jesus Cristo é um Deus Todo-Poderoso, um Deus forte. Jesus mostrou aqui o seu poder quando ele opera milagres sobre as coisas que eram impossíveis ao homem. Por exemplo, Jesus ressuscita, Jesus acalma o mar, Jesus faz uma série de milagres. Por quê? Porque era impossível ali para um homem. Isso é uma amostra da autoridade da divindade, uma amostra da autoridade desse Deus Todo-Poderoso que Isaías declara que o Messias seria. Chamar Jesus de Deus forte também é confirmar a divindade em Cristo. Para quê? Para não confundirmos ou mesmo nunca esquecermos que ele, mesmo que tenha vindo numa manjedoura, ele é um Deus forte, ele vestiu uma roupa humana. Veja o que o autor bíblico declara em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do seu ser. Ou seja,
Nunca devemos esquecer como o próprio Deus ele encarnou na humanidade. A imagem do Deus invisível estava ali. Deus antes era invisível, agora ele se tornou visível para nós. O que que ele fez? Ele se transformou num ser humano. Lembra que falei a vocês de um determinado sermão há um tempo atrás que num aquário o peixe, se nós formos tentar educar um peixe e colocarmos nossa mão dentro do aquário, todos os peixes fogem de nossa mão dentro do aquário. Então, para que os peixes pudessem se acostumar ou nos entender, a pessoa se transforma em peixe e agora os peixes não têm mais medo porque é um outro peixe. Jesus Cristo se transformou em ser humano para que nós pudéssemos entender a ele. Ele se escondeu para poder aparecer. Ele esconde sua divindade para que ele possa então aparecer a nós. Ele se escondeu através dessa roupa humana chamada de bebê Jesus e ele nasce no meio de nós. É um fato que um Deus todo-poderoso, que pode fazer tudo, acalmar o mar, fazer todas as suas grandiosidades, ele construiu a terra, ele fez os seres poderosos, ele fez ali os grandes astros, ele fez o sol, que o sol é uma estrelinha de quinta categoria, né? Quinta grandeza é o nosso sol. Então o sol não é tão grande comparado às outras estrelas que existem no universo. Ele construiu tudo e não deixa que nada se choque. Por quê? Porque ele é um Deus poderoso, ele é um Deus forte. Também o texto não para por aí. O texto diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade. Há um outro aspecto que percebemos aqui, que Jesus Cristo é Pai da eternidade. Salmo 90, versículo 2 e versículo 4. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Por 1000 anos, aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Ou seja, para Deus não existe escuridão. Para Deus não existe nada impossível. Para Deus tudo é eterno. Por quê? Porque Ele é um ser eterno. Nós que somos passageiros não conseguimos entender a eternidade. Então nós falamos de eternidade por analogia, né? Imagine a eternidade, irmãos, como se fosse, lembra daquele do Monte Everest? O Monte Everest é o maior monte do mundo. Imagine o Monte Everest todo feito de pedra. E tem aquele pássaro tucano, né? Que é um pássaro que tem um bico enorme. Imagine o pássaro dando uma volta no mundo todo e ele vai lá e amola o bico lá no Monte Everest. Aí ele dá mais uma volta no mundo todo. Mais um ano se passou. Ele dá outra volta no mundo todo, amola de novo o bico. E aí ele vai fazendo isso. Quando o Monte Everest tiver se esgotado de tanto se desgastar porque o tucano amolou seu bico, aí então terá passado o primeiro segundo da eternidade. Nós falamos sobre analogia na eternidade. Nós falamos porque o ser humano não entende a eternidade, porque tudo é muito perecível para nós, tudo muito passageiro, tudo morre, tudo que a gente, a gente conhece, ou morreu ou vai morrer. Então tudo é muito passageiro, a não ser que Cristo volte e restaure tudo, mas todo mundo que conhecemos ou já morreu ou vai morrer. Por isso, ele não entende, ele não vê como o ser humano vê. É importante que entendamos que Jesus Cristo é o Pai da eternidade, como o texto bíblico diz aqui. Jesus sempre existiu, pois a palavra de Cristo diz: Ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Jesus nunca foi criado. Antes de ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe, Jesus já pré-existia, sendo ele parte da Trindade divina aqui. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Subsistindo em forma de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Deus já existia nesse formato que ele tem, que nós não sabemos qual é ao certo, mas sabemos que ele veio e vestiu uma roupa humana. Jesus estava na criação de todas as coisas. Veja o que a palavra também nos declara. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Deus é o quê? Jesus é o quê? O verbo de Deus, ou seja, ele é a ação de Deus. O verbo é uma ação. Então, quando ele fala haja luz, quando é dito aqui que Jesus é o verbo,
está sendo referido a Gênesis 1:1. O Bereshit bara Elohim de lá. Está sendo dito que ele é o Criador, ele foi quem fez. Haja luz, haja a terra, faça a separação entre as águas, crie-se isso, faça o ser humano. Então, com sua palavra, com o verbo, tudo se fez. É um fato de que a ressurreição de Jesus também se comprova ali uma forma, uma prova de que ele sempre existiu para a eternidade. Ou seja, a morte não aprisiona a Cristo, por quê? Porque um dos atributos de Cristo é nunca morrer, porque ele é divino. Então, é por isso que ele ressuscita ao terceiro dia. Por quê? Porque ele tem sobre ele esse poder de ser alguém eterno, ser o Pai da eternidade, alguém que nunca morre, alguém que está sempre, que sempre existiu. Não dá para se entender muito claro, eu estou tentando expressar na linguagem humana, mas ser eterno para nós é difícil, ser todo-poderoso para nós é difícil porque há fraqueza humana, nós não entendemos algo que é todo-poderoso, algo que é eterno, porque tudo que conhecemos finda, tudo que conhecemos se dissolve. Mas o texto não para por aí, amigos. A palavra de Deus diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-te consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Quem fez a paz foi o próprio Cristo, e a paz foi paga pelo sangue da cruz. Jesus nos dá a verdadeira paz. Ele mesmo diz, né? A paz vos dou, não como o mundo a dá. É um fato de que ele mesmo conquistou essa paz na cruz, quando ele resgata a humanidade através, como o próprio texto bíblico de Colossenses diz, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliaram consigo mesmo todas as coisas. É um fato de que esse shalom, né, significa essa paz aí. O shalom é a paz no sentido de vida completa. Você pode ter paz, você pode ter o shalom como uma vida completa em Deus. Você pode ter paz em Deus. Mesmo que o mundo esteja se dissolvendo, você pode ter paz. E por isso que esse é um dos atributos do menino Jesus. Sem Jesus não existe paz, querido irmão. Mesmo que fôssemos para o céu, mesmo que lá estivéssemos com tudo bonito, rua de ouro, a maçaneta de ouro, ruas de ouro, as coisas eram todas perfeitas no céu, mas se Jesus não estivesse lá, o céu se corromperia novamente. Essa nova cidade que ele propõe que vamos morar, ela só vai ser boa porque a presença do próprio Deus estará no meio de nós. Então você pode ter um pedacinho do céu quando Jesus Cristo está no meio de vocês. Quando o Natal que nós vamos ter amanhã é um Natal onde Cristo reina, aonde ele é o centro. Nós temos a presença do céu junto conosco. E é por isso que Jesus, ele é o príncipe da paz, porque sem ele não há paz. Ele venceu ali todas as coisas que nos atrapalhavam para vivermos. Todas as coisas que nos atrapalhavam, né? Uma vida em abundância, ele propõe a nós. Ele nos diz, João capítulo 10, versículo 10. Ser príncipe da paz, irmão, significa que quem manda na paz ou quem tem autoridade para ordenar a verdadeira paz é o próprio Cristo. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Por isso você pode ter a paz se você tiver Jesus. Lembre-se que quando estamos aos pés do Salvador, como diz aquela canção, nós estamos numa embaixada do céu, porque o céu só é céu porque Jesus lá está. E é por isso que quando nos ajoelhamos, quando oramos, quando estamos aos pés de Cristo, aos pés do Salvador, nós estamos num pedacinho do céu, numa embaixada. Lembre-se que a embaixada, aquele perímetro da embaixada, aquele quadrado que foi cedido àquele país, aquela embaixada, não é território brasileiro, não é território americano. É território o quê? Daquele país. Lá dentro vigoram as leis daquele país.
Por isso, quando você está aos pés de Cristo, você está na atmosfera, na embaixada do céu. E se você deseja ter paz, se você deseja ter força, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, se você deseja ali ter um conselho de Deus, se você quer viver eternamente, então fique aos pés do menino Jesus. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Também falo a vocês que o próprio texto declara aqui, né? Que ele é um Deus todo-poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O texto declara ali no na segunda parte que Jesus Cristo, capítulo 9, né? Capítulo 7, quer dizer que nós lemos ali que Jesus Cristo também, ele é Emanuel, Deus conosco. Capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, ó. Versículo 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. É um fato de que Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23 também fala sobre esse aspecto quando diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tanto Isaías quanto ali Mateus falam a mesma coisa, fazendo referência ao cumprimento da profecia de Isaías. É um fato de que a presença de Jesus na Terra se apresenta ele à humanidade como um Deus que não estaria longe da humanidade. Ele se apresenta como um ser humano, como um Deus que estaria perto de cada um dos que acreditassem nele. Jesus também, ele mostra aqui, de forma pessoal, que ele é amigo e que ele sofre com os seus amigos, que ele sofre por seus filhos e que ele entende essa dificuldade. É isso que o texto bíblico nos diz aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 15, fazem essa referência de que Cristo, Emanuel, Deus conosco, entende você. Então, se você derrama lágrimas, se você está preocupado com algumas situações, se você está pensando em algumas coisas do futuro, Jesus é um Deus conosco, ele entende, ele é Emanuel, ele sabe o que você está vivendo porque ele passou por isso. As dores intrínsecas da humanidade, ele também viveu essas dores, essa angústia, ao ponto de a angústia ser tão grande que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. A Bíblia diz que ele estava ali orando quando ninguém estava perto dele, ele chamava pessoas. Quando você chama a sua família para buscar a Deus e você percebe que eles não estão vindo, Deus entende, permaneça firme, porque será cumprida a promessa do Senhor para ti também, assim como foi cumprida para ele. É um fato de que o texto deixa claro que Jesus, ele se mostra um Deus pessoal e amigo que entende o sofrimento porque ele sofreu junto conosco, e é por isso que Jesus promete nas suas últimas palavras de vida ali quando ele foi subindo ao céu, né, foi assunto ao céu, ele diz: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso porque ser um Deus conosco requer que ele esteja bem perto de nós. Ser um Deus conosco, ou melhor dizendo, ser um Emanuel, quer dizer, ele é um Deus que está próximo. Ele é um Deus que está junto com a humanidade. Quando ele sobe ao céu, o pessoal ficou órfão ali, ele diz: Não, 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 vocês não ficarão órfãos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda deixarei com vocês o quê? O Espírito Santo, que é o Consolador. É um fato de que Jesus é Emanuel, ele é Deus conosco. Eu concluo minha mensagem falando que o próprio Jesus, o Salmo, declara, né? Salmo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? É um fato de que Jesus, esse nome Jesus, é a tradução hebraica ali para o nome Jesus, ambos têm o significado de salvação, significado de que o Senhor é salvação. Jesus significa o Senhor é salvação, ou Yehoshua, né?
Esse era o costume antigo de dar nome a alguém de acordo com seu modo de vida. Lembre-se que na Bíblia sempre davam-se os nomes de acordo com seu modo de vida, como nasceu, o Moisés, por exemplo, advindo das águas, fazendo referência ao seu nascimento, fazendo referência à sua própria vida. Jesus significa o Senhor é a salvação. E por isso, esse modo de vida de Jesus, de que eles esperavam da pessoa de Cristo, isso por quê? Porque a Bíblia diz: o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, como diz Mateus, capítulo 1, versículo 21. Esse nome, irmãos, Jesus, ele revela o propósito da vida daqueles que estavam perdidos. Ele vem para salvar. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. Eu assisti ontem, foi essa semana aí, em algum lugar, estava a Iris Abravanel, que é a esposa, a filha do Silvio Santos, né, o falecido comunicador brasileiro, maior comunicador brasileiro. E ela foi, na primeira vez, lá num programa da Rede Globo. Acho que era Caldeirão do Hulk, ou era Faustão, algo desse tipo. E ela foi nesse programa dele. E no meio da conversa, ela estava falando lá as coisas, ela falou o nome Jesus. Quando ela falou o nome Jesus, a galera se levantou lá e começou a falar os outros nomes ali de suas religiões, porque Ogum, porque não sei o que e tudo mais, e a galera ovacionando, Ogum e tal. O nome Jesus incomoda. Eu tirei o chapéu para aquela moça. O nome Jesus incomoda. Por quê? Porque o nome Jesus tem poder. E falar dentro da Rede Globo, o nome Jesus é um sacrilégio, porque certamente aquela emissora pode ter sido dedicada. É um fato de que Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, diz a palavra, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome Jesus tem poder e é sobre este nome que temos autoridade. A divindade ela é tão poderosa, irmãos, que o inimigo é quebrado só com a mera referência do nome da divindade. Por isso, não há briga entre a divindade e o inimigo da divindade. Não há briga entre o anjo caído e Jesus. Por quê? Porque eles não estão em pé de igualdade. Só o fato de citar o nome Jesus, de citar esse nome maravilhoso, os atributos que ele tem, faz com que as hortes demoníacas fiquem aguçadas, caiam, saiam de perto. Por isso, comece o dia chamando o nome Jesus. Comece o dia falando que esse é o nome poderoso. Comece o dia falando que ele é Emanuel, é um Deus que está conosco. Comece o dia falando que ele é Pai da eternidade, ou seja, nele há poder eterno. Comece o dia pedindo conselho a ele, porque ele é um santo conselheiro. Comece o dia falando que ele é maravilhoso. O seu nome é maravilhoso em termos de ser poderoso. Comece o dia declarando que Jesus é força para aquele que está caído. Eu termino a minha mensagem de hoje, pré-natal, aqui, né? Uma mensagem antecedendo o dia de amanhã, que é o dia que comemoramos ali o nascimento de Cristo, declarando a vocês que cada título desse que eu falei aqui sobre Jesus Cristo é para você ficar surpreendido com a grandeza do seu nome. E por isso eu estabeleci aqui essa ordem do texto bíblico, explicando a vocês essa grandeza do nome de Cristo. Também é sabido que no próprio nome de Cristo nós conseguimos ver essas maravilhas. E nós temos no nome de Cristo alguém que é conselheiro, alguém que é fortaleza, alguém que vive por toda a eternidade, alguém que tem a paz, porque ele é o detentor da paz. Ele também é alguém que a sua presença está no meio de nós. Acima de tudo, nós podemos clamar a salvação por Jesus Cristo. Nós podemos clamar a salvação nele, porque, como o texto bíblico diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É um fato de que essa salvação que está em Deus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de Joel capítulo 2, versículo 23.
Eu quero que você, no dia de hoje, ao ver o menino Jesus, que você clame pelo nome de Jesus, que você cite o nome dele. Por quê? Porque as hortes demoníacas, elas serão expulsas quando você falar o nome de Cristo. Há poder no nome de Jesus, querido irmão. Que Deus abençoe você, que no dia de hoje, um dia que estamos pré o dia de Natal, né? Amanhã iremos comemorar o dia de Natal e eu estarei falando mais sobre esse dia. Hoje eu falei sobre o poder que há no nome de Jesus e você pode se apropriar desse poder se você o buscar. Que a bênção do Senhor repouse sobre você, que a graça esteja ao seu alcance e que você não deixe passar a bênção. Por quê? Porque em Jesus há poder. Eu quero chamar a irmã Silvia, que estará orando agora. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você também clame pelo nome de Cristo, o nome de Jesus, e você verá o poder transformador em sua vida. Vamos orar.